Fala galerinha do canal Invlo, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje não é saga Planet Crafter, hoje não é saga Minecraft, não é saga 99 Noites, eu tenho que me conter às vezes pra não falar isso. Eu juro que quando eu comecei a falar fala galerinha do canal Invlo, já me veio a cabeça, e seja bem-vindo a uma saga Planet Crafter. Então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser o começo aí de uma nova fase no canal, beleza? Na verdade o começo foi a minha crítica ao FNAF 2, que foi o primeiro episódio da saga Invlogs, beleza? Não é uma saga, mas são vlogs do Invlo, digamos assim, por isso que é Invlogs, entendeu? Enfim, de começo, vai deixando o like, vai se inscrevendo e ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos de todas as sagas e também dos Invlogs. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma tier list, vai ser a primeira tier list de muitas, tá? E hoje vai ser sobre Stranger Things, beleza? Stranger Things é uma série que se encerrou faz pouquíssimo tempo. Eu tô gravando esse vídeo dia 9 de janeiro de 2026 e a série terminou no dia 31 de dezembro de 2025. Na verdade, se você começa o episódio final no dia 31 de dezembro, você terminaria ele no dia 1 de janeiro. Então a série, digamos que terminou no dia 1 de janeiro. Que coisa! E isso fez a série completar 10 anos de existência. Mas beleza, isso aí vocês já sabem e tal. Vamos lá. Antes de começar a tier list de verdade, com todas as 5 temporadas, pra quem não sabe, uma tier list é basicamente ranquear as temporadas e dizer da pior a... Na verdade, da pior a melhor não. Da melhor a pior, né? Porque tô fazendo de cima a baixo, tá? Então temos o S, o A, eu não dei nome para as categorias, mas o S lá em cima, o vermelho aí na sua tela, é o melhor ali, o ápice das coisas, das temporadas, das histórias de Stranger Things, e a última ali, que é o verdezinho, é a pior, beleza? Vamos lá, antes de eu começar essa tier list, esse ranked, né, essa ranked, não sei, eu vou explicar o que eu achei sobre a última temporada de Stranger Things, a quinta, antes de dizer o que eu acho sobre as outras, beleza? Eu achei decepcionante. Decepcionante. Perdão aí se vocês estão vendo a chuva, mas a chuva representa muito bem o meu sentimento sobre essa temporada, tá? Tá chovendo aqui fora. Olha, o primeiro volume foi bom. O Will ganhando poderes não, né? Aprendendo a usar os seus poderes. O primeiro episódio, ele sendo sequestrado lá no passado pelo Vecna, foi muito interessante mostrarem aquilo que a gente não viu na primeira temporada, no desaparecimento dele. Eu achei que foi muito interessante a gente poder ver isso no comecinho do primeiro episódio. Não é explorado, mas depois a gente vai entender o motivo disso, porque a temporada inteira... O primeiro volume, digamos, é muito focado no Will e eu achei isso um acerto. O acerto do volume 1 é esse, tá? É aprofundar o Will e fazer aquele finalzinho de episódio que é uma delícia de ver o Will repensando, lembrando, né, na verdade, o dia que ele conheceu o Mike na escolinha, tá? E também os momentos que ele teve com os familiares dele, ele no Castelinho Byers, né, para quem lembra do Castelinho, e também ele com os amigos dele, e também ele lembrando, repensando as palavras da Robin, né, que eles se aproximaram muito. Eu achei que foi um acerto também trazer a Robin para essa finalização de arco do Will, já que a Robin foi trazida lá na terceira temporada com, digamos, quase o mesmo arco do Will, né, lá na terceira temporada de aceitação da sexualidade dela. Ela não passou muito bem por esse arco, porque quando a gente encontra ela na terceira temporada, ela já sabe o que ela sente, né? Ela já sabe que ela é lésbica e que ela gosta de meninas. Quando ela conta pro Steve, você já entende que ela sabia, mas mesmo assim é uma trajetória dela na terceira temporada de se assumir, né? E o Will passa por esse arco, é interessante ele ter essa jornada com a Robin nos primeiros 4 episódios, né? Porque depois vamos pro volume 2, onde tudo é jogado no lixo e a gente tem que aprofundar a questão do mundo invertido. Cara, aprofundar o mundo invertido não era necessário, digamos. Assim, não do jeito que eles fizeram. Porque o mundo invertido, acho que pra todo mundo era tipo assim, explica qualquer coisa aí. Pra mim era, tipo, cara, não me importo. Tem o vilão, é bom. Eles traziam os conflitos dos personagens principais por meio do mundo invertido, como o Devorador de Mentes, o Demogorgon e o Vecna. Agora, vamos explicar. Precisa?
Precisava explicar o que é o mundo invertido? Eu aceitaria se fosse tipo assim, o mundo invertido a 11 criou, igual explicaram, e é isso. Mas e os... Não sei, estavam lá, sabe? Estavam lá, o Vecna foi enviado pra lá pela 11, e é isso. E dava a desculpinha de que aquela dimensão que a gente vê, porque a gente vê o abismo no final da 4ª temporada, porque a gente vê o Vecna sendo mandado pra lá, né? E encontrando o Demogorgon, o Devorador de Mentes. Só que, cara, era só explicar que aquilo ali era o passado do mundo invertido. Era só fazer isso, tá? Era explicar que ali era o passado e depois ele transformou o mundo invertido numa coisa dele e o mundo invertido foi aquilo lá mesmo, era aquilo, era só o mundinho do Vecna. Só que eles tinham que criar toda uma história de que a partir do momento que a 11 ela manda o Vecna pro abismo e depois ela cria o mundo invertido e cria esse buraco de minhoca, essa ponte. Cara, ficção científica maneira, assim eu entendi, eu falei, pô, criativo, mas não precisava. A gente ficou 3 episódios nisso. Porque a gente descobre com o Dustin e o Steve o livro do Brenner, isso surgiu lá do nada, ali naquela salinha escondida, com todas as respostas. A gente descobre isso no 5º episódio, eles continuam tentando descobrir no 6º, e no 7º eles vão ter toda a parada da explicação, da ponte, e aí até chegar no último episódio. Cara, são 3 episódios, meu broto. O Mike não é explorado nesses 3 episódios. A 11 também não. A 8, uma figurante nesses 3 episódios. Eu pensei que eles iam... Apesar de eu não gostar da personagem, eu pensei... Putz, eu vou ter que ver essa menina em tela por muito tempo, porque eles vão explorar ela, porque eles vão querer fazer uma história dela. Mas eles não exploram ela. Ela tem 2 conversas com a 11 e é isso. Eles trazem ela pra morrer. Só que, tipo, eu sei que eles até... Muita gente fala, né? Pô, mas Stranger Things já faz isso há muito tempo. Fez com o Bob. O Bob teve uma trama, gente. Teve o começo e o fim de uma trama. Ele começa num ponto com a Joyce e termina em outro, morrendo pros Demogorgons. Tem uma trama. O Alexei e o Billy, eles têm toda uma trama. O Alexei, ele começa como comunista e termina como curtindo o capitalismo, né? Até morrer assassinado por um dos homens dos comunistas. Tem um arco. E na 4ª temporada, o Ed, ele tem todo um arco também. Dele começar se achando covarde e terminar corajoso. Me fala o arco da 8. Não tem arco, gente. Eles não criaram nada pra ela. Ela só é encontrada, ela tem uma ideia, diz a ideia, vamos se sacrificar? Pra 11, ela diz essa ideia, acabou. E aí ela morre. Não tem arco, gente. Por que trouxe? Então, assim, eles não exploraram ela, poderiam ter dado mais coisas legais pra ela. Pô, ela interagindo com o grupo. Mas a atriz é uma bosta. Eu sei. Mas a personagem é uma grandíssima perda de... Eu sei. Mas vocês trouxeram ela, Duffers. Explora! E nós... Desculpa, gritaria. Explora! O vídeo era pra ser uma tier list, mas eu surtei aqui. Gente, explora, cara! E aí eles perdem tempo criando a mitologia do mundo invertido. Cara, resolvia isso nos 2 primeiros episódios da temporada. Por que enrolaram por 7 episódios? Aí, gente, o mundo invertido era uma ponte, é isso. E agora vamos pro último episódio em que nada aconteceu na temporada, caramba. Explica no começo. Gente, a trama é essa. O mundo invertido é a ponte, o abismo é o final, e aí a gente... cria essa história por toda a temporada. Mas não, gente. É as crianças. Eles fazem um mistério do senhor fulano. Quem é o senhor fulano? Tá óbvio que é o Vecna, cara. Aquela dúvida, será que os militares pegaram o Vecna? Eles não pegaram, a gente sabe que eles não pegaram. Os militares são inúteis. A gente sabe que tem outra pessoa lá, escondida. E eles fazem um mistério, no final era 8. Ou seja, eles perdem tempo com coisas que... Imagina se eles tivessem trazido a 8 e a 11... pra fazer esse team-up, não tivesse essa intriguinha, elas
se juntassem ao grupo e no final, como duplinha, fossem lá com o Will enfrentar o Devorador de Mentes, o Vecna, e também, sei lá, o Vecna vira amigo e aí junta todo mundo com o Devorador de Mentes, 1 hora só de... Seria maneiríssimo. E é o que eu imaginava. Mas eles não fazem isso. A temporada 5, gente, tem um último episódio, já pra terminar agora, depois desse segundo volume que me deu nos nervos. A temporada 5 tem um final de... A luta final é broxa. É broxa. Cara, eu achei maneiro o Devorador de Mentes, a Joyce matando o Vec. Mas, cara, quanto tempo? 30 minutos? 20 minutos de batalha final? Da verdadeira batalha final? Porque eles passam uns 20 minutos ainda preparando. Que os Duffers falaram assim, não, porque veja bem, a gente fez o penúltimo episódio, o 7º, preparando porque no último aí não precisa lidar com nada, nenhum problema. Porque aí já começa na porradaria. Não começou na porradaria, Duffers. Ficou 20 minutos até o Will conversar com o Mike. E eles entrando no mundo invertido pra passar pro abismo, demorou pra caramba. Eu já pensei que eles iam... Começa no abismo, batalha final. Eles ainda enrolam, cara. Não começou na porradaria, Duffers. Enfim. E aí chega no último episódio, ali tem a batalhazinha final, mais ou menos. A morte do Vecna é maneira, o Devorador de Mentes serve pra bosta nenhuma, ele aparece como Kaiju. E é isso. Ele dura nada, assim. Cara, eu pensei, pelo amor de Deus, faz, Duffers. Eles metem o pé em alguém. Pô, quebrar a perna de alguém. Ele não faz nada, ele morre pra foguinho de artifício. A gente entende aquele monstro lá da terceira temporada. Já eu falo da terceira temporada. A gente entende que aquele monstro morreu pra fogos de artifício. Pô, era um monstrinho feito de meleca de corpos, beleza, tal. Ali, beleza. A terceira temporada era uma temporada de meio de série. Uma temporada mais de boa, tal. Eu adoro a terceira temporada, já falo dela. Então a gente entende, pô, achei maneiro. Mas, cara, é a batalha final. Fogos de artifício, Duffers! Fogos de artifício. Tá de sacanagem. Era pra Nancy ter morrido ali. O Jonathan era pra estar morto já naquele episódio que ele fica preso com a Nancy. Derrubei tudo aqui, perdão. Desculpa. Não morre ninguém. Morre a 11. Ah, a 11 morreu. Ambiguidade. Aquilo que os Duffers falaram, queria deixar ambíguo. O final com ponto de interrogação. Ela não morreu, gente. E aí a 8 morre, tipo... Pô, cara... Vocês nem exploraram ela. A morte dela é mais broxa do que o final ainda. Aí ela leva um tiro. E é isso, não tem auge, sabe? Tipo, não tem uma construção de clímax e a 8 morre. Seria bem melhor assim. Se o final da 11 fosse intercalado com toda uma jornada da 8. Pra ela salvar a 11. Seria bem melhor. Pô, dá um tempo pra ela contracenar, velho. Porque a 8 é a morte que teve. A única pessoa que morreu, que sofreu as consequências desse final, foi a 8. Eles não fazem nada com ela. E olha que eu não gosto da 8, hein? E eu achei ela injustiçada. Pô, dá uma história, cara. Enfim, o último episódio, o epílogo é bem bonito, eu gostei, eu vou rever. Eu vou rever a quinta temporada porque o começo dela é muito bom, só que o volume 2 estragou a quinta temporada e o final. E o último episódio, eu acho que quando eu rever eles, já sabendo que é tudo uma grandíssima falta de clímax e bosta e coisas broxas acontecendo, vai ser melhor de ver, eu acho, porque aí talvez o efeito especial seja bom, seja divertido. Mas quando eu vi ali, eu tratei como um jogo de futebol, uma final de campeonato, e foi uma grandíssima perda de tempo. O epílogo é muito bom, é bem respeitoso aos personagens, achei muito legal a música final, os créditos, a formatura, tudo achei muito legal. Mas nada que salve o final da temporada, tá? Então, Duffers, o que eu tenho pra dizer aí pra vocês, ó, deixa eu arrumar aqui, é que a quinta temporada, ela está bem aqui. Tá, Duffers? Está bem. Aí eu considero... ela é, em parte, a maioria dela é ruim. Não sei se é ruim, mas é frustrante, decepcionante. Comparado com as nossas expectativas, que estávamos esperando essa temporada,
fica bem aí a temporada 5, sabe? Fica aí mesmo. Sem muita dificuldade. Então, depois de 15 minutos falando da última temporada, vamos lá. Quarta temporada. Acho a trama da Max deliciosa. Muito boa. A trama da 11 na Califórnia começa muito bem. Depois dá uma leve caída. Até quando ela encontra o Brenner. Só que depois, o que é construído naquele penúltimo episódio, o papai, né? O nome do episódio é Papai. Onde os militares vão lá e aí ela retoma os poderes. É muito bom de assistir, cara. Muito legal. Eu acho que é o ápice da 11 em todas as temporadas. Porque a primeira, ela é muito... Assim, nada a superar a 11 da primeira e segunda temporada, mas o ápice dela de poderes, de história é ali na quarta temporada. Tá? Então eu gostei muito. O Hawkins é muito bem explorado, tá? A Nancy tem uma história fraquinha ali com a Robin, eu achei fraquinho, mas eles, com a Nancy e a Robin indo lá naquela mansão dos Creel, eu acho que eles explicam a história bem do Henry, né, do Vecna lá, então beleza, mas é bem fraquinho esses núcleos, eu vou avaliando por núcleos, tá? Mas a trama da Max é auge. Hopper na Rússia, pô, cara, eu achei que eles iam liberar o Hopper no meio da temporada. A temporada foi dividida em 2 também, né? Eu achei que ia terminar, assim, a primeira parte com ele já em Hawkins. Já com a 11. Cara, eles enrolam 9 episódios. 9 episódios do Hopper vai, ele volta, ele é pego, aí salva, ele volta, ele vem, ele quase morre, ele salva. Leva ele pra Hawkins, cara. Perdem tempo e depois o Hopper vira um nada na quinta temporada, não serve pra nada, ele não vira um herói. Ele volta a estaca zero. Toda a transformação dele virar esse cara, pô, que tava preso na Rússia, o herói. Depois ele vira só um cara, eu vou botar uma bombinha na bolsa, aqui no peito, e vou me matar, 11. É isso que ele vira. Não é um herói, cara. Ele só vira um cagão na quinta temporada. Então perda de tempo a trama dele na Rússia. Perda de tempo demais. E aí, enfim, tem mais história? Ah, tem o Will e o Mike, né? E o Jonathan e o Argyle e... Perda de tempo, assim, também, mas... Eles aparecem pouco, né? Tem uma cena bacana dos militares atacando a casa dos Byers na Califórnia, que é muito bacana, eu lembro sempre dela. Uma cena de ação que me pegou de surpresa, que é o policial tocando tiros, eles tentando fugir, um plano sequência. Então, e eles aparecem pouco, então não me afeta. Eu assisto, eu falo, pô, broxa, mas dá pra ver. Mas fraquinho também. Nada que supere essa trama ridícula do Hopper na Rússia. Nada. Nada. Tá? E o mistério que eles fazem? Será que o Hopper tá vivo lá no começo da temporada ainda assim? Todo mundo já sabe que ele tá vivo, ainda fazem um mistério. A Joyce recebendo o papel. Ai, venha me salvar. Será que... Aí você fica, ai, não mostra ele. Será que ele tá vivo? Ai, Duffers. Vocês são muito covardes, mano. Não mata ninguém. Só mata personagem que vocês chamam pra matar. Contrata pra matar. Sabe? Então a quarta temporada tem um dos melhores episódios, né? Que é a Max com a música icônica dela fugindo do Vecna e tal. Gosto muito dessa temporada. E ela fica, eu acho que no A, aqui no Azinho, no laranjinha escuro aqui, ó. Fica nessa aqui, tá? E... Olha, o final da quarta temporada é bem melhor do que a da quinta, tá? Vamos comparar os finais também das temporadas? Bem melhor o final da quarta. Diga-se de passagem. Bem melhor. O Ed morrendo, todo mundo sabia que o Ed ia morrer e, tipo, a gente, pô, brocha também, vai matar o Ed de novo, vai matar outro personagem secundário, nenhum personagem principal vai morrer, não vai ter consequências. Mas teve consequência, o luto do Ed, depois que o Dustin tem, né, o Dustin passa pelo luto na quinta temporada, então... E a trama, o arco dele é bem feito, então eu gosto ali, eu senti consequência quando terminou, eu falei, pô, o Ed morreu, pô. O Ed morreu. Não tem, não morreu ninguém, o Ed morreu. E, né, na época a Max estava cega e talvez nem voltasse à vida, então, pô, tem consequência, eu achei muito bom o final da quarta temporada. A luta do Vecna com a 11 é bom, apesar do Vecna de soltarem foguinho nele e ele de ser derrotado é meio broxa e tal, mas os Duffers adoram fazer isso. Então eu gostei bem da quarta temporada, tá? O começo dela, com as tramas,
separadas, é sempre muito bom também, né? De cada um em um lugar, Califórnia sendo explorada, Hawks sendo explorada, Rússia um pouquinho. Então, eu gostei bem do começo. Vamos pra terceira temporada. Quarta temporada, é isso que eu tenho a dizer sobre você. Terceira temporada, gente, fica na frente da quarta, tá? Fica na frente da quarta temporada. Eu acho que ela é muito mais divertida. Ela é muito mais amarrada. Porque, pô, cada finalzinho de episódio... Eu revi faz recentemente. Cada final de episódio mostra a evolução do monstro, do Devorador de Mentes, crescendo, do Billy, trazendo novas pessoas, novas pra dentro da meleca, fazendo a meleca, o Billy, indo atrás da 11. Depois isso é tudo construído e pai, culmina na batalha do shopping. Pô, maneiro demais. Eu vou subir a terceira temporada pra... Eu subi a terceira temporada depois de falar isso. Porque é muito bem feito, cara. E a batalha do shopping é o auge da série, mano. É o auge do clímax da série. Do clímax, assim. De onde chegou a batalha, todo mundo junto, fogos de artifício, o Billy chega, ele se sacrifica e fica... Uau! O monstro, a 11 sem os poderes, o pessoal lutando. Pô, cara. Never Ending Story, o Dustin cantando música com a Suzy. Meu Deus, cara. Não tem um momento que a quarta e a quinta temporada façam que supere o final da terceira. E a temporada toda é muito nostálgica, é muito divertida, é uma temporada que você vê ela rápido. Eu vi em 2019 um dia e eu não queria parar de assistir. É uma temporada de boa, sabe? Uma temporada colorida, mostra os adolescentes. Pô, esse pra mim, é o coração da série. Essa felicidade, essa pureza dos adolescentes. E depois essas intriguinhas deles, sabe? Do Dustin com o Steve. Nossa, maneiro demais a criação desse laço. A criação não, né? O desenvolvimento desse laço dos dois. A Robin sendo adicionada. A Erika, que teve o protagonismo dela aqui, porque depois ela some. Então é tudo muito bem explorado aqui. O Lucas e a Max estão bem aqui como casal. O Mike e a 11 estão muito bem como casal, apesar da briguinha deles aqui. O Hopper tá muito divertido, o sacrifício final dele é muito maneiro. A luta dele contra aquele cara da Rússia, do comunista, né? Vilão comunista, é muito legal. Ele parece o Exterminador do Futuro, dos filmes antigos. Então, cara, parece o Arnold Schwarzenegger no caso, né? Então, tudo é muito bem feito. Apesar a Nancy e o Jonathan, bem mais ou menos, é sempre os arcos mais fracos, né? Das temporadas pra mim. O da Nancy e o do Jonathan. Só que eu acho que dá pra assistir. É de boa, eles lá no jornal, dá pra assistir, é bacana, tá? Então fica aí no auge. Não vai ser a minha temporada favorita, porque eu já vou trazer a favorita, tá? Mas eu gosto. Eu gosto. Acho bacana. Acho legalzinho. E legalzinho, acho bacana, legalzinho. Entenda o que eu tô falando, gente. É o ápice da série. É o ápice. Eu não consigo... É que eu gastei tanta minha saliva com a quinta temporada que eu não consigo nem parabenizar, mas é muito bem feita essa temporada. Muito bem feito. E depois que terminou a terceira temporada, eu pensei, pô, pra onde eles vão, mano? E até os Duffers se perderam. Né? Depois eles não sabiam. E aí, é o Vecna, o Devorador de Mentes? É o Abismo? O que a gente vai fazer agora? Não souberam como fazer. Terminou do jeito que terminou. Então a terceira temporada é muito bacana. Tá muito legal o sacrifício do Billy nessa temporada. Mata muitos personagens essa temporada. Mata o Alexei, mata o Billy, mata aquela Heather que é adicionada nessa temporada e morre, eu sei, mas ela é adicionada e morre. Tem os membros do jornal que também morrem, tá? E uma coisa também que a quarta temporada fez bem, que foi matar aquele... A quarta temporada, voltando pra quarta temporada rapidinho, que é uma coisa que a terceira e a quarta temporada fizeram muito, que é matar os personagens secundários sem dó. Porque a quinta não fez isso, a quinta nem os personagens secundários matou, né? Mas a quarta temporada vai lá e corta no meio o Jason, aquele babaca daquele atleta, que era namorada da Chrissy. Corta ele no meio e você nem vê, nem tem drama na morte dele, meu broto. Só mata e acabou, morreu. Pô, maneiro demais. E nessa terceira temporada é assim que eles tratam os personagens secundários, que eles criam, eles sabem criar personagens secundários, então a gente sente a dor por esses personagens, como pelo Alexei e pelo Billy, principalmente, tá? Vamos pra segunda temporada. Segunda temporada eu gosto, me entendam. Essa segunda temporada eu gosto muito, mas eu vou deixar ela aqui no médio. Por quê? Você me pergunta. Cara...
O Will e os túneis eu não acho bacana. Eu acho parado, eu acho meio perdido, eu acho meio filler. E depois termina bem, ali no finalzinho dele tirando. Mas, cara, demoram muito pra tirar o Devorador de Mentes dentro do corpo do Will. Eu sei que eles queriam fazer um negócio meio exorcista, mas sabe, tira antes. Tira antes de acabar a temporada, pelo amor de Deus, esse monstro dele. Lá no terceiro episódio, aí vai, parte pra outra, mas não, eles enrolam. Sabe? Tem a Max aqui, mas eles afastam as crianças nessa temporada. O Dustin tá meio que afastado do Mike, do Lucas. O Lucas tá afastado do Mike. O Mike tá com o Will. O Lucas tá com a Max. O Dustin tá com o Steve. Eles separam as crianças. Mas o Dustin e o Steve são... Agora vamos pro lado bom, né? O Dustin e o Steve criam um laço aqui nessa temporada, que é uma das melhores coisas da série. E a 11, ela fica perdida essa temporada inteira. Horrível, cara. Depois o episódio dela com a 8 é chato. Então me entendam. Não é por mal, essa temporada não é horrível. Não tá longe de ter uma perda, assim, de ter uma frustração do tamanho da quinta, mas é meio frustrante. E o final da temporada, da segunda, eu acho que compensa. Ela não termina ruim, mas ela termina bem mediana. E o final ali é bem bom. O baile, cara, uma das cenas mais icônicas da série. Do Lucas e da Max se beijando. Do Mike da onde se beijando. O Dustin sendo ignorado. É muito triste isso, cara. Putz, muito triste essa cena. Fiquei triste, fiquei mal quando vi pela primeira vez. E depois ele dançando com a Nancy. E o Devorador de Mentes estando lá. Você sabe que ele vai voltar. Pô, achei muito maneiro. E tem ali... a morte do Bob. O Bob é um personagem delicioso. Cara, não levem a mal essa parte. Quando eu falo delicioso é porque é muito bom, cara. É muito divertido de assistir, é muito delicioso. Então eu achei o personagem do Bob muito legal. Deles trazerem ele ali pra dar uma leveza pra Joyce e depois dar essa perda pra ela ali, né? Porque a Joyce é a personagem que mais sofre, né? Junto com a 11 nessas temporadas todas. Então, ajuda muito a Joyce. Joyce é essa que para de existir a partir da terceira temporada ali, né? Vira uma figurante. Mas é legal tudo, Bob, e a morte dele é triste demais. Eu acho que faz sentido. Eu sei que é tipo, você trouxe o personagem pra ele morrer, tudo isso pra chocar. Não, mas eu acho que vale a pena. E você sente a perda do Bob. O Bob, ele nunca vai ser esquecido. Nunca. Depois, eu vou mostrar pra vocês na próxima tier list em que lugar que eu coloco ele na ranqueada ali de personagens, tá? Que eu vou fazer uma tier list de personagens também. Beleza? Então, sobre a segunda temporada é isso que eu tenho pra falar. E aí, gente, o ápice da série é simplesmente a primeira temporada. Vamos acabar o vídeo feliz, tá? É melhor do que a terceira, com certeza. É melhor do que a quarta, com certeza. Melhor do que a segunda, com certeza. E bem melhor do que a quinta, tá? Então, meu ranking é esse. Primeira, terceira, quarta, segunda e quinta, tá? A temporada é boa, muito... essa temporada aqui é o bizu de Stranger Things. É o que apresenta, cara. É o que cria o Dustin. O que cria o lado bom do Mike, né? Que o Mike fica insuportável depois. Que cria uma personagem icônica da cultura pop, que é a 11. É chamada Eleven, né? A 11. Que cria o Lucas, que também é insuportável, mas ele age como um antagonista das crianças ali. Porque ele tem uma opinião diferente do Mike, eles disputam a liderança e depois o Lucas ele vira um personagem mais protagonista, porque eles fazem o caminho inverso, ele e o Mike. Enquanto o Lucas, ele fica muito maneiro, o Mike fica insuportável. Entendeu? Então, é maneiro ver o Lucas também. A Nancy tá no ápice dela aqui, depois ela só piora. O Jonathan tá no ápice dele também, depois só piora. A Joyce é muito maneira, é a melhor personagem dessa temporada. O Hopper tá muito maneiro também, não é a melhor temporada dele, mas tá muito maneiro. O Brenner é um bom vilão, ele é assustador. O Demogorgon dá um medo do caramba, mesmo depois tendo o Devorador de Mentes e o Vecna, que superam ele, né, porque ele é só um monstrinho deles. Cara... é muito maneiro essa temporada. Nossa, ó, saiu um pouquinho aqui do mal, desculpa. Eu até parei de falar um pouco porque eu acho que desconectou mais, mas voltou. Essa temporada é muito boa. E não me admira que muita gente tenha ainda segurado um pouco as coisas ruins da quinta temporada por causa do que eles fizeram na primeira e as coisas boas que foram ficando nas temporadas seguintes, né? Porque os Duffers, eles conseguiram pegar o que eles eram na primeira e depois continuar isso, sabe?
Mas a primeira, Stranger Things só existe porque a primeira foi muito boa. Muito boa. Muito boa, tá? O Steve, a evolução que o Steve tem logo nessa primeira temporada, dele começar como um babaca e depois você ter uma subversão dele não ser exatamente um babaca e dele querer se desculpar com o Jonathan, e dele não querer mais ser valentão. Pô, maneiro demais. Maneiro demais, tá? Muito maneiro. O desaparecimento do Will, até você entender o que tá acontecendo, é o melhor mistério da série, que eles tentam ali repetir com as crianças, com as 12 crianças do Vecna na 5ª temporada, mas não conseguem refazer esse sentimento, né, com o desaparecimento da Holly. Cara, é tudo muito bem feito essa primeira temporada. Eles tentam repetir isso na segunda, não dá certo. Na terceira eles levam isso ao, pô, vira uma coca tão deliciosa aquela terceira temporada, porque eles pegam as partes boas e aumentam elas, entendeu? A 4ª temporada pega mais pesado, sabe? E tenta subverter aquela coisa feliz e colorida do Stranger Things. E é uma boa temporada por causa disso. E depois a 5ª, que só se perde por causa do que é Stranger Things, né? Eu acho que os Duffers ficaram em dúvida do que era Stranger Things. Ficaram em dúvida do que eles mesmos criaram, tá? Então a primeira temporada é o ápice. Gente, vou dar nota aqui para essa temporada já, tá? Primeira temporada nota 10, terceira temporada nota 9,5, 4ª temporada nota 9, e aí na segunda 8,1, e na 5ª eu dou ali um 6,9. 6,9. Tá? Então a pior nota de Stranger Things pra mim é 6,9 e a maior é 10, que é a primeira temporada. Tá? Que comecem, ou seja, houve uma decadência de Stranger Things, da primeira até a 5ª. Fazer o quê? Gente, muito obrigado pra todo mundo que acompanhou esse vídeo enorme de 31 minutos. Eu passei a maior parte dele falando da 5ª temporada, mas eu consegui falar de todas elas, tá? Se vocês quiserem mais vídeos de Stranger Things, diz aí nos comentários, deixa muito like, tá? A meta desse vídeo é 10 likes. E se você quiser dar sua opinião, deixa aí nos comentários, vamos conversar aí. Fala a sua tier list, o seu ranked, sua listinha da pior à melhor temporada. Quero ver, tá? Muito obrigado pra todo mundo que assistiu, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!